saia daqui, seu lugar é na cozinha, disse o milionário a uma criança negra, filha de uma cozinheira. Pessoal, essa história, vocês precisam ver, ela tem romance, suspense, drama, tem emoção. Fica comigo até o final do vídeo que você vai ver essa história. Eu tenho certeza que essa história vai tocar o seu coração. Vamos lá. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, que é super importante, compartilha o vídeo e vamos lá, roda a vinheta. Vamos Seu lugar, menina, é na cozinha, junto com a sua mãe. Na mansão onde o luxo transbordava por todos os cantos, um simples gesto de inocência se transformou em uma cena de humilhação. A filha da empregada, uma menina negra de sorriso puro, apenas brincava com a boneca da filha do patrão. Mas bastou um olhar arrogante do milionário para que o clima mudasse. Ele se aproximou com passos firmes e diante de todos disse em tom frio e cruel: "Seu lugar, menina, é na cozinha, junto com a sua mãe." O silêncio que se formou naquele instante parecia cortar o ar. A menina abaixou os olhos, sem entender o porquê daquelas palavras tão duras. Sua mãe, que assistia da porta da cozinha, segurou as lágrimas com as mãos trêmulas, tentando esconder a dor de ver sua filha tratada como alguém inferior. O milionário se virou e saiu como se nada tivesse acontecido, com o mesmo olhar de quem acredita que o dinheiro lhe dá o direito de medir o valor das pessoas. Mas o destino nunca dorme. Ele observa, ele ouve e ele devolve, no tempo certo, na medida exata. Anos se passaram, o tempo girou, e o que aquele homem nem sonhava é que a vida, com toda a sua justiça silenciosa, preparava um encontro que mudaria tudo. E quando esse momento chegasse, ele entenderia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na riqueza, mas na alma, na dignidade e no coração. Mas essa reviravolta, essa lição que o destino preparou, você vai descobrir assistindo o vídeo. Antes disso, eu te peço, se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa história. Cada like é uma voz contra a humilhação. Cada inscrição é uma força a favor da justiça. Porque histórias como essa precisam ser ouvidas para que nunca mais se repitam. Aquele dia ficou marcado no coração das duas, mãe e filha. A menina, de apenas 8 anos, nunca tinha ouvido palavras tão frias. Ela não entendeu completamente o peso da frase, mas sentiu. Sentiu como se o chão tivesse sumido, como se aquele momento tivesse arrancado um pedaço da sua infância. A mãe, Dona Rosa, continuou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Lavou a louça, esfregou o chão, passou o pano nas mesas, mas seus olhos estavam marejados. Cada prato limpo era como uma lágrima contida. Ela olhava pela janela e via o jardim onde as filhas brincavam, e seu coração doía. Minha filha só queria brincar. Só isso, murmurava baixinho. Do outro lado da casa, o bilionário Henrique caminhava pelo corredor de mármore com ar de autoridade. Ele se achava um homem bem-sucedido, respeitado, admirado. Tinha empresas, carros importados, um nome conhecido entre os grandes, mas o que ele não percebia é que sua alma estava vazia. Quanto mais ele acumulava, mais distante ficava daquilo que realmente importa, a humanidade. A esposa, Dona Beatriz, tentou falar algo naquele dia. Henrique, você foi duro demais com a menina. Mas ele respondeu com desdém. Criança pobre precisa aprender o lugar dela cedo. Não quero minha filha crescendo com más influências. Essas palavras ficaram ecoando nos corredores da casa como um veneno, que se espalha devagar. Os dias passaram. A menina chamada Clara continuou acompanhando a mãe, mas agora evitava qualquer contato com a filha do patrão. Ficava em silêncio, carregando nas mãos pequenas a bandeja de prata com as frutas, os copos e os guardanapos dobrados. Quando olhava para o chão de mármore, via o próprio reflexo e se perguntava: será que o meu lugar é mesmo aqui, escondida? Mas dentro dela havia uma força que ninguém via, uma luz silenciosa. Clara observava tudo, os modos, as conversas, o jeito que as pessoas se comportavam, e guardava cada detalhe. Enquanto o milionário acreditava que ela era invisível, o universo via tudo. Certa manhã, enquanto Dona Rosa limpava o escritório do patrão, Clara olhou para a grande estante cheia de livros. Os títulos pareciam falar com ela. O poder da mente.
Como vencer na vida. Lições de liderança. Ela esticou o dedo e passou levemente na capa de um deles. O milionário apareceu na porta, segurando uma xícara de café. Não toque nisso. Esses livros não são para gente como você. Clara abaixou a cabeça, mas dentro dela algo despertou. Naquela noite, deitada num colchão simples ao lado da mãe, ela perguntou: Mãe, por que ele fala assim com a gente? Dona Rosa respirou fundo. Porque ele ainda não aprendeu o que é amor, minha filha. E quando o coração de alguém é frio, o destino trata de aquecer. Um dia ele vai entender. Essas palavras ficaram gravadas na alma da menina. Os anos seguiram. A filha do milionário foi estudar fora do país, enquanto Clara crescia com humildade e sabedoria. A mãe dela fazia o possível para que a menina tivesse estudo, mesmo com o pouco que ganhava. Vendia bolos, costurava, passava roupa. Cada centavo guardado era um tijolo no futuro da filha. Clara se destacou na escola. Sempre na primeira fila, caderno organizado, olhar atento. Professores se encantavam com sua inteligência. Um deles, o professor Augusto, percebeu o talento dela para escrever e a incentivou. Clara, o mundo precisa da sua voz. Continue estudando, menina. Você tem um brilho raro. Enquanto isso, o milionário Henrique começava a enfrentar crises. Alguns investimentos falharam. A empresa começou a cair. Ele tentava manter a aparência de poder, mas por dentro o castelo estava desmoronando. Sua esposa, cansada das friezas e da ausência de amor, afastou-se. A filha, mimada e distante, já não o visitava mais. Mas ele ainda não entendia que o que estava caindo não era apenas o dinheiro, era o império da arrogância. Enquanto Henrique perdia o que acreditava ser o mais importante, Clara ganhava aquilo que ninguém podia tirar: conhecimento, sabedoria e fé. Ela lia todos os dias, lia até tarde, sob a luz fraca de uma vela, os mesmos livros que um dia lhe foram negados. O destino estava tecendo algo, silencioso, invisível, mas perfeito. Cada lágrima de Dona Rosa, cada humilhação que Clara engolia, cada palavra cruel dita naquele casarão, tudo estava sendo registrado pelo tempo. E o tempo tem um jeito curioso de colocar cada pessoa exatamente no lugar que merece. Mas o que o destino preparava para aquele milionário ainda estava por vir. E quando chegasse seria grande, seria forte, seria a lição que mudaria tudo. Antes da revelação, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história. Cada inscrição é uma semente de justiça. Cada like é uma lembrança de que o respeito vale mais do que qualquer fortuna. O tempo passou como vento forte que varre folhas e memórias. Anos haviam se ido desde aquele dia na mansão, o dia da humilhação, o dia em que uma criança ouviu que o seu lugar era na cozinha. Mas o universo nunca esquece o que é sentido com o coração partido. Ele apenas espera o momento certo de agir. Clara agora era uma jovem adulta, elegante, firme, com um olhar que misturava doçura e determinação. Havia terminado os estudos com excelência e conseguido uma bolsa em uma universidade renomada. Dona Rosa, já com cabelos brancos, olhava para a filha e chorava de emoção. Minha menina, lembra quando disseram que o seu lugar era na cozinha? Pois agora o mundo é o seu lugar. E ela estava certa. Mas o destino tinha planos que iam muito além de sucesso e diplomas. Ele queria justiça, ele queria equilíbrio. Enquanto isso, o milionário Henrique vivia um momento completamente oposto. O homem que antes olhava o mundo de cima, agora se via cercado por dívidas, processos e perdas. A empresa, outrora símbolo de poder, estava à beira da falência. Os sócios o abandonaram, os bancos o pressionavam, e o nome que já foi sinônimo de respeito agora era motivo de vergonha. Ele tentava se reerguer, mas quanto mais lutava, mais o chão se abria sob seus pés. A arrogância ainda vivia nele, mas agora misturada com desespero. Em muitas noites, sentado sozinho no escritório vazio, ele olhava para o retrato antigo da família, a esposa e a filha sorrindo. Ambas haviam se afastado. Nenhum telefonema, nenhuma visita. A solidão era o preço silencioso que ele começava a pagar. Mas ainda não era o suficiente.
O destino tinha um acerto mais profundo a fazer. Certa tarde chuvosa, Dona Rosa caiu doente. Anos de esforço, trabalho pesado, noites mal dormidas cobraram seu preço. Clara a levou ao hospital público mais próximo, mas as filas, a espera e a falta de recursos a deixaram desesperada. Ela chorou ao ver a mãe debilitada e por dentro algo queimava. A vida pode ser injusta com os humildes, mas eu juro, mãe, que um dia a senhora nunca mais vai precisar se humilhar. Dias se tornaram semanas. Dona Rosa se recuperava aos poucos e Clara, mesmo cansada, não desistia. Ela estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Era estagiária em uma empresa grande da cidade, uma empresa cujo nome, curiosamente, tinha sido fundado anos atrás por um homem chamado Henrique Monteiro. O homem que um dia disse que o lugar dela era na cozinha. Mas Clara ainda não sabia disso. O destino trabalha em silêncio, amarrando os fios da vida de forma que só o tempo revela o desenho final. Certa manhã, durante uma reunião, o diretor da empresa anunciou a chegada de um novo investidor, alguém que buscava se reerguer e queria parceria para tentar salvar os últimos pedaços de seu império financeiro. Clara, sentada na ponta da mesa, tomou nota das palavras sem imaginar quem estava prestes a entrar por aquela porta. O corredor estava escuro e o som dos passos ecoava, lentos, pesados, como os de quem carrega não só a idade, mas o peso das próprias escolhas. Os diretores se levantaram, a porta se abriu e lá estava ele, Henrique Monteiro, o homem que um dia foi rei do luxo, agora com o terno surrado, olhar cansado e semblante abatido. Os olhares se cruzaram por apenas um segundo e algo dentro de Clara tremeu. Ela não sabia ainda por quê, mas sentiu. O destino, com um leve sorriso invisível, sussurrou: agora começa. A reunião seguiu e Henrique falava com uma voz rouca, tentando parecer seguro, mas era visível o desespero por trás de cada palavra. Estou buscando parcerias estratégicas para reerguer a Monteiro Holding. Tenho experiência, contatos e visão, mas não havia mais brilho em suas palavras. O orgulho se transformara em mendicância. Clara observava tudo, sem ainda reconhecer completamente o homem. Ela apenas via um semblante triste, um olhar de quem já conheceu o topo e agora andava pelo chão. No fim da reunião, ao recolher alguns papéis, ela o viu mais de perto. A cicatriz no lado esquerdo do queixo, o jeito de franzir a testa, o coração dela acelerou. As lembranças, há muito adormecidas, voltaram como relâmpago. A voz fria ecoou novamente na mente dela. Seu lugar é na cozinha junto com a sua mãe. Ela parou, respirou fundo e olhou novamente. Era ele. O mundo pareceu girar. O tempo parou. Mas ela não disse nada, nem um som. O destino não queria pressa. Ele queria justiça, e justiça tem seu ritmo. Seu suspense, seu silêncio antes do golpe final. Clara sorriu levemente, um sorriso calmo, quase imperceptível. E naquele sorriso, o universo inteiro entendeu. O ciclo estava se fechando. Mas ainda não era a hora da revelação. O que viria a seguir seria o verdadeiro início da virada. O momento em que a vida mostra que ninguém humilha um coração puro sem pagar o preço. Antes de descobrir o que o destino reservou para o milionário, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada gesto seu ajuda essa história a alcançar mais pessoas e mostrar que o respeito é a maior riqueza que existe. Aquela noite parecia comum na cidade, mas havia algo diferente no ar. O vento soprava forte, as nuvens densas anunciavam tempestade, e cada raio que riscava o céu parecia antecipar o que estava prestes a acontecer. Clara estava no escritório até tarde. O prédio já quase vazio. As luzes refletiam na janela o rosto de uma mulher que a vida moldou com força, fé e sabedoria. Ela olhou para os documentos sobre a mesa, e entre eles, o contrato da nova parceria, Henrique Monteiro. O mesmo nome, o mesmo homem, mas agora ele não era mais o patrão, era o que precisava pedir. O coração de Clara batia acelerado. As lembranças voltaram como ecos distantes. O chão frio da cozinha, a risada arrogante, a voz dele dizendo que o lugar dela era junto da mãe, lavando pratos.
Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não havia mais raiva nem dor. Havia apenas algo maior, o poder de quem venceu. Na manhã seguinte, o destino armou o encontro final. Uma reunião de diretoria, todos presentes. Henrique entrou apressado, com o rosto abatido, a barba mal feita e o terno que já não disfarçava o desgaste dos anos difíceis. Ele parecia outro homem. O brilho da arrogância tinha se apagado, substituído por um vazio silencioso. Mas ainda havia dentro dele uma ponta de orgulho, o último resquício do homem que acreditava poder mandar em tudo. Quando entrou na sala, os olhares se voltaram. E lá, sentada na cabeceira, estava Clara. Serena, imponente, com o crachá que agora carregava o título de diretora executiva. Ele parou. Por um instante, o tempo pareceu se congelar. Os olhos dele se arregalaram. Sim, Clara, murmurou como quem vê um fantasma do passado. Ela levantou-se devagar, caminhou até ele com um sorriso contido e respondeu com voz firme, mas doce. Sim, senhor Henrique. Sou eu, a filha da empregada que o senhor mandou de volta para a cozinha. O silêncio que se fez na sala foi pesado, quase palpável. Todos olharam para os dois, sem entender totalmente, mas sentindo que ali acontecia algo muito maior do que uma simples reunião. Henrique abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Clara continuou. Sabe, senhor Henrique, durante muito tempo eu acreditei que o senhor tinha razão. Achei que eu não pertencia a lugar nenhum. Mas minha mãe sempre dizia que o destino coloca cada um exatamente onde deve estar. E hoje aqui diante do senhor, eu vejo que ela tinha razão. Os olhos de Henrique começaram a se encher de lágrimas. Ele tentava falar, mas a voz não saía. Clara, eu sinto muito. Ela o interrompeu sem dureza, apenas com verdade. Sente mesmo? Ou não imaginava que um dia precisaria olhar para cima para me enxergar? A frase cortou o ar como uma lâmina. Não dita com ódio, mas com a força de toda a dor transformada em superação. Henrique, desarmado, sentou-se. O corpo curvado, o rosto nas mãos. Por anos, ele acreditou que podia pisar nos outros e ainda assim seguir intocado. Mas o destino não esquece, apenas espera o momento certo. Ele chorava, e não era apenas arrependimento. Era a consciência de ter perdido tudo o que realmente importava. A esposa o deixara. A filha não atendia mais suas ligações. A fortuna se desfez. E agora, diante dele, estava a menina que um dia ele humilhou e que agora tinha o poder de decidir seu futuro. Mas Clara não queria vingança. Ela queria mostrar que o amor e o respeito sempre vencem. Senhor Henrique, disse ela, estendendo um papel sobre a mesa, a empresa vai firmar a parceria, mas com uma condição. Que o senhor invista parte do lucro em um projeto social para jovens de comunidades carentes. Jovens como eu fui um dia, que nunca mais uma criança seja humilhada por sonhar. Henrique levantou os olhos surpreso. Você faria isso por mim? Ela sorriu, e nesse sorriso havia toda a pureza que ele nunca entendeu. Não por você, pela vida. Porque o senhor me ensinou, sem querer, o valor do perdão. E porque minha mãe me ensinou que quem carrega rancor continua preso. Eu quero ser livre. O silêncio que seguiu foi bonito. Henrique chorava como uma criança. Clara colocou uma mão sobre o ombro dele e disse com a voz serena: O senhor me tirou da sala, mas o destino me trouxe de volta para a mesa. Ele não respondeu. Apenas chorou, reconhecendo finalmente que o dinheiro nunca comprará o que ele perdeu: humanidade. Mais tarde, Clara saiu da empresa e foi visitar a mãe. Dona Rosa estava sentada na varanda, costurando como sempre fazia. Quando viu a filha chegando, abriu um sorriso cheio de amor. Minha menina, como foi o dia? Clara se ajoelhou diante dela e respondeu: Hoje, mãe, o destino nos fez justiça. E as duas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Lá fora, o céu abriu. O sol rompeu as nuvens. Era como se o universo inteiro dissesse: tudo está no lugar certo agora. Moral da história: nunca subestime um coração humilde, porque é dele que o destino faz seus milagres. Quem humilha hoje, amanhã aprende a se curvar diante da verdade. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like agora mesmo, se inscreva no canal
Ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a justiça divina não falha. Ela apenas chega no tempo certo. Até a próxima história.